Você tem que se arrepender? Nos dias de hoje, vemos uma imagem de um Cristo sendo só paz e amor e que com a sua morte na cruz, isso tudo justifica a sua vida da forma que você vive nos dias de hoje. Mas será que tudo isso que Cristo está sendo representado na sociedade de hoje é verdadeiro? Será que a sua morte na cruz foi para que possamos pecar mais agora, sem consequências? É isso que vamos responder no vídeo de hoje. Em Mateus capítulo 4, versículo 17, Jesus diz: Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. E também em Lucas 5,32, Jesus também diz: Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Mas se ele veio pagar meus pecados, por que então já no início ele falava de arrependimento? Pois bem, Jesus e o Pai, já desde o princípio de todas as coisas, já traziam o plano da cruz, pois eles já sabiam o que estava por vir no futuro, antes mesmo de criar todas as coisas. Mas por um grande amor que ele queria compartilhar do que ele é com as pessoas, ele criou nós. Porém, sabendo das nossas falhas e tudo, ainda assim ele nos criou. E vemos que desde a rebelião de Satanás lá nos céus e também com a rebelião de Adão e Eva lá no Éden, vemos que a humanidade sem Deus fica num estado deplorável. Podemos ver na época de Noé o quão os seres humanos eram monstros, que é o estado que o ser humano vira quando ele não tem Deus, quando não há uma lei que governe sobre ele. Então, por isso, necessitamos tanto da graça de Deus, porque a graça de Deus nos torna santos e nos tira do estado que é para a gente ser sem Ele. É o que diz em Romanos 6,22, que fala: Mas agora vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, e o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. O termo escravo aqui, ou doulos em grego, ele quer dizer para o cristão que ele pertence agora totalmente a Cristo, que pelo sangue derramado por Jesus, agora ele pode ter liberdade e ter pertencimento nele. Portanto, não devemos mais pecar, mas resistir nele, pois ele sabe o que é melhor para nós. E se cairmos, ele estará lá para nos levantar. E ele vai estar lá para nos levantar se nós se arrependermos, primeiramente. Sabe? Porque Deus, ele olha o coração da pessoa. E se a pessoa estiver disposta a se arrepender pelo errado que ela fez, porque, irmãos, às vezes o mundo não vai compreender porque tais coisas são erradas biblicamente. Que até vamos logo mencionar sobre o que biblicamente é pecado. Porém, temos que entender que Deus, ele sabe melhor do que qualquer mente humana que você pode considerar inteligente. Porque Deus, ele conhece todas as coisas. É como diz aqui em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, sobre essa questão do arrependimento, que fala: A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento, que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. Se nos entristecermos por conta do nosso pecado, isso é um sentimento que a gente está arrependido. E isso mostra que você teme a Deus, você ama a Deus. Então não pense que é um sentimento de culpa que você deve reprimir, não, porque é o Espírito Santo muitas vezes falando com você ali, que você deve se voltar a Deus. Então esse sentimento de tristeza, leve-o em oração e clame a Deus da forma que você queira, em arrependimento, porque Ele olha para o seu coração, como já mencionei. Ele está disposto a perdoá-lo e a reerguê-lo para continuar fazendo você seguir os caminhos que Ele tem para você. Então, o arrependimento é isso, irmãos. Temos a convicção de que estamos vivendo contrários aos propósitos de Deus. E em oração, pedir perdão de todas as formas que a gente conseguir, sabe? Seja com lágrimas ou com outras coisas que nem eu já mencionei.
da forma como você queira e se voltar aos caminhos dele. Sempre tendo essa convicção que é muito importante, que nem eu já mencionei. O Espírito Santo, ele fala conosco, no nosso coração. Como a palavra diz, né, que as leis já foram impostas em nossos corações, as leis de Deus. Então, não devemos suprimir essas leis. E porque achamos que bem tende para nós vivermos no pecado, reprimir o Espírito Santo. Não, se o Espírito Santo fala que é errado, nós devemos nos humilhar. Porque Deus, ele sabe o que é melhor para nós. E ele sabe que caminho é ruim e bom, todo o tempo. Agora, quais são os pecados que devemos evitar ou entregar em arrependimento diante de Deus? Pois bem, Paulo fala um pouco sobre isso em 1 Coríntios, capítulo 6, dos versículos 9 a 11, cujo eu vou trazer para vocês aqui, que diz: Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Então, irmãos, evitemos essas coisas, pois Deus nos separou para ser santos e que possamos nos arrepender desses caminhos e se voltarmos para Ele, para que nele podemos ter a paz que excede todo entendimento, pois Ele sabe de todas as coisas melhor que qualquer ser humano, e nele devemos confiar, pois nele você terá uma vida muito melhor do que qualquer coisa, qualquer lugar ou qualquer coisa de alguma outra religião possa te oferecer. Pois Cristo vive e Ele sabe o que é melhor para cada um de vós. Mas bem, por que aquelas coisas são pecados? Bem, para isso você terá que conferir os próximos vídeos, onde trataremos individualmente de cada uma. Portanto, eu recomendo, se você não for inscrito, se inscreva, deixe as notificações, para que você possa saber e entender, porque nas escrituras essas coisas são tratadas dessa forma, como pecados e abominações para Deus. Então, eu espero que possa ter compreendido sobre o arrependimento. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários, que eu estou sempre disposto a responder. E que Deus possa guiar o seu dia e a sua semana. E eu espero que o Espírito Santo possa falar com cada um de vocês e possa talvez trazer a convicção de algum modo de viver, talvez que estejamos fazendo errado. Amém? Deus te abençoe e até a próxima.